Oi, pessoal, então, aqui a gente tem nossa videoaula de imperialismo e neocolonialismo. Essa matéria é um pouco maior, então eu vou tentar não me estender muito, tá bom? Então, características básicas do neocolonialismo. O período do neocolonialismo, então, uma coisa muito importante é o seguinte, assistam a videoaula de Segunda Revolução Industrial, tá bom? Porque é uma base para o neocolonialismo. Não tem como entender o neocolonialismo sem entender a Segunda Revolução Industrial. Tá, então, qual foi o período do neocolonialismo? Aconteceu no final do século XIX, de 1860 a 1914, ou seja, acabou, né, com o final da Belle Époque. Atenção, videoaula mais antiga ainda. Momento em que os países passaram pela Segunda Revolução Industrial, que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a Europa atravessava uma crise econômica em que a produção caía, os salários diminuíam e a recessão dominava eles. Estavam estagnados, já que não podiam produzir mais do que já produziam, não aumentando quanto lucravam. Tá? Eles estavam nessa crise, não tinha como produzir mais. E foi esse momento da Segunda Revolução Industrial, que foi o momento da Belle Époque. Essas videoaulas já estão lá, beleza? O que foi o imperialismo ou neocolonialismo? Ele foi a exploração dos territórios para além das fronteiras dos países. É o processo de expansão dos territórios. Esses países que estavam na Segunda Revolução Industrial queriam matérias-primas e fontes de energia. Assim, exploravam outros países para conseguir esses produtos, havendo nessas áreas um monopólio desses países dominadores. Os continentes afetados principalmente pelos países imperialistas foram África e Ásia. O imperialismo também ocorreu na América e Oceania, mas de um jeito diferente do ocorrido na África e Ásia, um jeito menos invasivo. O imperialismo é o processo de expansão dos territórios, uma fase de exploração feita por grandes potências, inicialmente europeias, mas depois passou a incluir os Estados Unidos e Japão, que é uma nova modalidade e jeito de exploração de territórios, pessoas e riquezas fora das fronteiras dos países dominadores. Então, assim, por que não era um colonialismo? O país não pertencia a eles, ele só explorava o país, tá? Então ele não tentava controlar nada. Mentira, ele tentava controlar, mas ele só queria controlar o quê? Para ele conseguir matéria-prima e mercado consumidor. Características do neocolonialismo. Os mercados. Os governos vão atrás dos mercados, sobretudo na África e Ásia, continentes que poderiam fornecer o que eles procuravam. Esses mercados são necessários, pois os países estavam na Segunda Revolução Industrial, precisando, portanto, vender o que produziam e precisando também de matérias-primas. A busca de novos mercados vai ser fundamental para a Segunda Revolução Industrial. Então, assim, o que eles queriam? Uma das coisas era mercado. Então, eles queriam achar mercado consumidor, principalmente África e Ásia, que era perto deles, tá? Eles também queriam conseguir matérias-primas. Fontes de energia. Deixa eu só tomar um gole d'água, gente. Fontes de energia. Eles necessitavam de fontes de energia, já que a Europa não supria todas as energias para fazer suas máquinas funcionarem. A energia dava prosseguimento à tecnologia que eles investiram. O carvão, uma fonte de energia que vinha desde a primeira Revolução Industrial, estava escasso, fazendo necessária a busca de novas fontes, como o petróleo, que passou a ser utilizado e foi a fonte de energia que movimentava o motor a combustão interna. Então, uma das outras coisas que eles também buscavam na África e na Ásia eram essas fontes de energia, tá? Que sem energia não ia ter as máquinas, que era o que eles queriam. O que eles queriam? Eles faziam as indústrias andarem, vender os produtos das indústrias, conseguir matéria-prima para as indústrias. Então, era o foco nas indústrias. Matérias-primas. Eles também vão atrás das matérias-primas, a gente já tinha falado isso, que são importantes para alimentar as fábricas. Elas são o material que seria transformado nas fábricas. Então, a matéria-prima, um produto bruto, vai para a fábrica, vai ser transformado. Imigração. Na Segunda Revolução Industrial, a imigração também era importante, já que as áreas vão ser dominadas. As áreas que são dominadas servem como acolhimento da população europeia marginalizada excedente, servindo como mão de obra nessas áreas. Então, assim, população muito grande na Europa, não estavam fazendo nada. O que eles fazem? Fazem uma campanha de imigração, né, meio que expulsam a própria pessoa do seu país, vai embora e serve de mão de obra nessas áreas que estão sendo dominadas. O que os países dominadores fizeram? Propaganda política dos governos, orgulho patriótico e apoio. Houve uma propaganda política dos governos que exaltavam seu orgulho patriótico e o apoio que queriam da sociedade, indo para essas novas áreas, esses outros continentes.
Eles fazem uma publicidade do que eles estão promovendo, permitindo que as grandes empresas vão explorar esses continentes, orientam e protegem elas com suas forças militares. Eles dão um suporte para que isso aconteça, mas a sociedade contribuiu. Ela estimula e se vê engrandecida por um governo que está promovendo o desenvolvimento do país. O governo do imperialismo, portanto, é um governo forte que permite o desenvolvimento do país de uma forma que transcende as fronteiras do país. Ele valoriza esses feitos, escondendo as grandes explorações feitas sobre as sociedades que sofrem esse imperialismo. Ou seja, todo mundo batia palma por esse governo, que ele estava melhorando o país, estava conseguindo matéria-prima, a indústria estava ótima, e, no caso, essa população, e assim, esse governo é um governo, portanto, muito forte com esse apoio da sociedade. Tá? E que desenvolvia muito o país. Missão civilizadora. O governo também fez essa missão civilizadora, que foi os países os países que promoviam o imperialismo, que faziam o imperialismo, se viam como uma cultura superior, se achavam melhor que a sociedade que vão explorar. Mas eles não usavam o termo exploração, e sim disseminação da sua cultura, né? Claro que eles não estavam explorando, eles só estavam, assim, mostrando a cultura melhor e superior deles, né? Aquilo que eles tinham de bom. Então, eles se espalham para os outros continentes essa cultura deles, ajudando a desenvolvê-los. Eles mascaravam a sua real intenção. O que eles queriam? Eles queriam matéria-prima, fonte de energia, mão de obra, expulsar os seus imigrantes, tá? Aí eles deram o nome de missão civilizadora, né, que eles estavam levando de bom para civilizar esses povos inferiores, sem conhecimentos, né, e aí eles encobriam seus reais motivos econômicos, sociais e políticos. Acontecimentos que, ao explorar esses países, os estados dominadores se fortaleciam, acalmando o grande contingente populacional, com essa imigração, descartando esses cidadãos, estando no domínio e abafando as outras culturas. Sim, eles eram superiores na opinião deles, eles abafavam as outras culturas, né? Mandavam os imigrantes, mandavam assim próprios cidadãos embora, né? Eles queriam matéria-prima, eles queriam explorar os outros países. Bom, aí aqui a gente tem algumas das estratégias de domínio feitas por eles, tá? Aí assim, as estratégias de domínio são essas que estão o quadradinho. Acho que aqui tá até, aqui tá em outros. Aí depois eu vou falar um pouco das revoltas, mas vamos lá. Essas atitudes feitas pelos países dominadores geram revoltas, mas eles utilizam estratégias de domínio tentando burlar essa resistência e efetivar as suas explorações, na qual a África e a Ásia são os dois continentes-chave para essas explorações. Então, a Ásia e a África, os continentes que eles estavam explorando, e eles tinham algumas estratégias para dominar, porque não era tão fácil assim, né? Ele não ia chegar lá, roubar a terra e pronto, tinha revolta, né? Então ele tentava burlar essa resistência com essas estratégias de domínio. Lembrando que eles eram muito fortes, né? Quem fazia o imperialismo eram grandes potências. Então eles tinham um grande poderio militar, econômico, tá bom? Então vamos lá. Eles utilizavam violência e guerras. E aí tem alguns exemplos, que são a Guerra dos Boeres, Bóxeres e Achantes, que eu vou explicar, assim, resumidamente, cada uma delas. Então vamos lá. Eles utilizavam a violência com a realização de guerras, como a Guerra dos Boeres, a Guerra dos Bóxeres e a Rebelião Achante. Os Boeres e os Achantes ocorreram na África e os Bóxeres na Ásia. Essas são algumas guerras que levaram ao domínio dos povos e continentes. Então, sim, eles faziam guerras, eles utilizavam da violência para conseguir dominar essas áreas. Aí aqui as três guerras. As guerras dos Boeres foram dois confrontos armados na cidade do Cabo que opuseram os colonos de origem holandesa e francesa, os chamados Boeres, ao exército britânico, que pretendia se apoderar das minas de diamante e ouro recentemente encontradas naquele território. Então, os colonos, né, eles se opuseram ao exército britânico que queria se apoderar das minas dele. Uma guerra foi travada, né, eles começaram a lutar, e a Inglaterra conseguiu o governo da região, com aquele grande poder que ela tinha. Alguns anos depois, os Boeres, com financiamento bélico da Alemanha, conseguiram várias vitórias contra os ingleses. Os ingleses contra-atacaram, assumindo o poder da capital, destruindo várias fazendas deles e transferindo civis para campos de concentração. Tá, então ali foi o primeiro campo de concentração que existiu até antes, né, da Segunda Guerra Mundial.
Vendo que não conseguiria a vitória, o governo inglês promoveu um acordo de paz com os Boers, que passariam a ficar sob a proteção da Inglaterra. Na verdade, os ingleses apenas camuflaram o domínio da região. Então eles fizeram uma super guerra, né? E aí, assim, eles não iam conseguir a vitória, porque eles viram que os Boers não iam desistir. Então eles, assim, vamos fazer um acordo, paz, assim, a gente vai proteger vocês. Na verdade, eles camuflaram que eles estavam dominando aquela região com, né, explorando matéria-prima dela e mercado consumidor. Bom, estratégia de domínio. A revolta dos Boxers foi... Aí tem outra revolta, tá? Que agora a gente tinha falado dos Boers, agora a gente tá falando da revolta dos Boxers, perdão. Foi um conflito ocorrido na China, e que no qual um grupo violento nacionalista chamado de Boxers lutava contra a presença de estrangeiros em seu território. Eles atacavam tudo que poderia representar a dominação dos ocidentais em seu país. Os outros países organizaram um exército entre vários países e ocuparam a capital. A monarquia chinesa foi obrigada, então, pelas forças internacionais a assinar o Protocolo Boxer, na qual garantia a liquidação das sociedades secretas, porque esse grupo Boxer era de uma sociedade secreta, o pagamento de uma indenização de guerra, então, assim, guerreamos, gastamos dinheiro com vocês, podem pagar dinheiro pra gente, e a proibição de importar armas. Assim, houve uma penetração estrangeira no território chinês. Então, eles tentaram, né, destruir a ocupação, né, ocidental. Eles não conseguiram e ainda tiveram que fazer um monte de coisa a favor dos estrangeiros. Agora a rebelião Ashanti, né, que ocorreu na Costa do Ouro, na atual Gana, contra a dominação britânica na região. Uma das estratégias bastante usadas pelos britânicos era fazer alianças com os chefes locais, para que assim eles pudessem explorar as riquezas da região de forma mais eficaz. Caso não houvesse essa aliança local, os britânicos depunham seus líderes africanos, caso de Gana, contra os princípios de ordem divina, sendo colocadas no poder outras pessoas. O estopim do descontentamento, o estopim, o auge, tá? Foi no momento em que um britânico se sentou no tamborete de ouro, símbolo da alma Ashanti, que era uma deusa deles. Com isso, vários estados africanos se juntaram contra os britânicos em batalhas sangrentas, que só terminou quando a rainha de Ediesu Nana Ya foi deportada, banida de seu país. Então eles chegaram a um nível tão alto que eles conseguiram expulsar a própria rainha de seu próprio país, tá bom? Assim, as revoltas, tem muitos slides, essa videoaula vai ficar um pouco mais extensa, porque também a gente vai falar de imperialismo na Ásia e na África, que vai ficar mais claro um pouco dessas revoltas, tá bom? Então vamos lá. Consequências do neocolonialismo com os países dominados. Exploração da mão de obra nativa. Também houve a exploração da mão de obra nativa, no qual o país dominador chega oferecendo serviços e enfrentando o cidadão local, e a população nativa a ter outra forma de sobreviver, podendo consumir. Implantando seu empreendimento, pagando muito mal. Mas os cidadãos não tinham padrão de comparação, tudo era muito novo para eles, inicialmente achando que essa forma de vida trazia desenvolvimento que era boa, enganados com as possibilidades que apareciam. Para o europeu, assim, era muito mais barato pagar uma mão de obra nesses continentes do que levar uma própria mão de obra, já que como o trabalhador europeu vivia uma industrialização há mais tempo, já havia criado sindicatos e grupos que defendiam seus próprios direitos, o que fazia com que os trabalhadores europeus fossem mais caros. Então, para eles interessava utilizar essa mão de obra nativa. Então, vamos lá, exploração da mão de obra nativa. Eles exploraram a mão de obra deles, tá? Eles pegavam essa mão de obra nativa e utilizavam ela no que eles queriam, né? Para eles conseguirem a matéria-prima, para a exploração eles utilizavam a própria mão de obra local, já que como não tinha sindicatos, era mais barata. Também teve o uso de lideranças locais, que foi uma estratégia muito cruel, né, em que os países dominadores chegavam em áreas de conflito de interesses e de disputas políticas e usavam um dos líderes que brigavam pelo poder para ficar do lado deles. Armavam esse grupo para vencer os seus inimigos, né, e eles aceitavam, a gente tá levando vantagem, né, e vai poder entrar no poder desse jeito. Mas assim, o inimigo local, né, os dois grupos, o grupo que estava sendo patrocinado, né, ganhando essa mão de obra, vencendo do local, a potência estrangeira que financiou esse grupo vai cobrar uma parceria que lhe beneficie, manipulando e usando uma liderança local para depois ficar a serviço do país que a beneficiou. Tá? Então, assim, era uma super estratégia para eles conseguirem tirar vantagem. Desarticulação da economia local.
a circulação da economia local foi outra estratégia de domínio muito cruel, porque adentraram os continentes, sendo manufaturas e artesãos locais que já eram tradicionalmente conhecidos, que viviam do seu trabalho, e colocavam uma empresa ou fábrica com todas as suas máquinas e a produção rápida e muito bem financiada, o que destruía o artesão, fazendo com que ele perdesse seu mercado, né, já que ele não podia competir com esses grandes empresários. E esses nativos, eles têm sua economia desarticulada, né? As feiras locais são assoladas pelos produtos em grande quantidade, uniformidade e padronizados que as fábricas vão trazer, impondo um modo de vida também sobre o aspecto econômico. Dessa forma, destas dominações indiretas de outros países, se estabelece o imperialismo. Então, assim, eles estragavam a economia local, né? Porque eles colocavam um super produto uniformizado, padronizado, em grande quantidade, com bom preço, competindo com o artesão local, sabe? Não tinha como ter essa competição. Então, assim, a economia local foi totalmente desarticulada. Bom, gente, agora eu prometo que eu vou tentar ser rápida, mas assim, tem bastante coisa, porque agora a gente vai falar do imperialismo especificamente na Ásia, na África e no. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu acho que eu vou parar por aqui e aí vocês assistem a próxima videoaula que vai ser sobre imperialismo na Ásia, na África, tá? Para não ficar muito extensa essa videoaula. Então eu vou fazer isso, tá bom, pessoal? Um beijo e eu vou gravar agora a próxima videoaula. Vocês já pausam, dão um descanso e já assiste a próxima, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida podem mandar mensagem pra gente que nós estamos super abertos. Um beijo, pessoal!